E aí, jovens mancebos, vamos para a segunda parte da aula. Vamos para a segunda parte da aula. Galera, como eu tinha falado, né, no vídeo anterior, esse barulho deve estar top no vídeo de vocês. Como eu tinha falado no vídeo anterior, é uma coisa bem importante, né? Bem importante mesmo, é ouvir o cliente, certo? Não existe outra forma de você fazer uma boa negociação se você não escuta o seu cliente. E eu repito, vão ter clientes que não vão lhe dar nenhuma informação e então vocês vão precisar ler as entrelinhas desses caras. Mas ouvir o cliente, ele é importante para que você possa montar a melhor persona daquele cliente, ou o melhor avatar, né? Cada publicação ou cada biografia vai chamar esse tipo de coisa, vai chamar isso por um nome diferente. Mas vai ser importante para que vocês possam entender melhor quem é esse cliente, né? Então, vocês precisam ouvir. E a gente começa, para vocês terem uma ideia da importância de ouvir o cliente, desde o começo dessa disciplina, a gente vem tratando de ouvir o cliente. Pesquisa de mercado, compreensão de segmento, definição de produto, relação de atendimento ao cliente, comunicação e agora, relação de atendimento ao cliente, comunicação e agora a interação com o cliente. Então, em todos os pontos dessa disciplina, a gente falou sobre ouvir o cliente. A gente falou em que ouvir o cliente é a parte mais importante. Mas aí, galera, eu falei sobre isso no vídeo da semana passada, e isso é importante, saber ouvir esse cliente, né? Para que serve eu ouvir o cliente? O que é que isso vai me trazer de benefício? O benefício master é que você, conhecendo o seu cliente, você consegue atender a dor dele com mais facilidade. E existe o benefício paia, o malefício, na verdade, de ouvir o cliente. É que quando você escuta tudo que os clientes lhe dizem sem um filtro, quando você não tem um ombudsman de frente, ou você não consegue fazer uma filtragem do que você escuta, você pode ou evoluir de forma errada por estar ouvindo apenas o que você quer, ou você pode entrar num ciclo vicioso de querer atender tudo que certos clientes dizem para você e começam a criar um nicho de clientes muito estreito, muito fidelizado e esquecem do restante dos clientes. Então, ouvir o cliente é um trabalho muito importante, muito minucioso, mas que também demanda uma responsabilidade muito grande. Olha, existe um exemplo que eu gosto muito de seguir, né? É o exemplo das empresas de publicidade. Pensem só, a empresa de publicidade, o principal trabalho dela é levar para o cliente o que o cliente dela deseja. Vocês entenderam a sacada? Uma empresa de publicidade, ela nada mais faz do que ligar o desejo do cliente dela, né? Por exemplo, eu sou a Unip e eu contrato a empresa de publicidade. Então, a minha empresa de publicidade vai me ouvir, entender o que é que eu quero, quais são os meus desejos e o que é que eu quero do meu cliente. E aí ela vai levar isso para o meu cliente. Então, é uma coisa meio louca. Então, as empresas de publicidade desenvolveram um ambiente dentro da empresa. Existe um setor chamado atendimento, que, por sinal, hoje é um dos setores mais importantes dentro das empresas de publicidade, dentro das agências de publicidade. Eu tenho uma amiga, né, que ela é atendente de uma das maiores, da Bolero, e tem uma outra amiga também que é não lembro o nome da agência de publicidade dela. Ela é até uma ex-namorada minha, a Alessandra. Ela já ganhou 5 vezes o prêmio, né, do GP Verdes Mares de publicidade de atendimento. E uma coisa que ela faz, que eu acho matador, assim, que foi uma coisa que eu aprendi com ela, é que ela escuta o que o cliente quer, ouve o que o cliente quer, mas realiza o que ele não quer, sabe? Aquilo que a gente falou, lembrem daquele trabalho lá, das pessoas que levam você para o próximo nível? Então, o que a Alessandra faz é muito isso, sabe? Ela consegue, e quando eu trabalhava com tecnologia, eu usei muito da empresa dela, da empresa onde ela trabalha, né, para divulgar alguns trabalhos da nossa empresa, porque eu vou te dizer, empresas de tecnologia e publicidade são inimigas mortais. Então a gente usou muito do trabalho deles.
E foi em reuniões com ela que eu consegui compreender que o maior erro da gente era esse, era que a gente tinha uma visão assim e ela estava olhando vindo de lá para cá. Então, quando você escuta o cliente, você tem que estar no lugar dele. Você tem que saber ter essa empatia de estar no lugar dele. Então, esse exemplo das empresas de publicidade, o que essas empresas de publicidade criaram, na verdade, quando elas criaram o setor de atendimento, foi mostrar para o cliente dela, que é a empresa que está contratando, afinal de contas é um B2B, né, ali, que quando ela trata do B2C, ou seja, quando ela leva essa empresa para o cliente final, ela tem que levar isso muito bem explicado e muito bem esmiuçado. Existe uma série de televisão, eu gosto muito dessa série, que ela fala sobre tecnologia, uma empresa, até precisava voltar a assistir essa série de novo. Ela fala, é uns carinhas que eles botam uma empresa de tecnologia no Vale do Silício. O cara desenvolve um produto muito louco, muito massa, uma ferramenta, acho que era Pipe alguma coisa, cara, o nome do aplicativo do cara. Era um aplicativo maravilhoso, para vocês terem uma ideia, era um aplicativo que fragmentava o arquivo e todo mundo tinha aquele arquivo fragmentado numa época que não tinha nuvem. E um aplicativo perfeito, top, maravilhoso, fazia tudo, mas ninguém baixava o aplicativo, porque ninguém entendia, nem conseguia usar o aplicativo. E aí ele vai atrás de um publicitário, e aí esse cara começa a induzir ele a fazer teste com os clientes, né? Botar os clientes, explicar para os clientes e tal, e mostra que o aplicativo dele é perfeito, mas não tem usabilidade, porque as pessoas não saberiam usar aquela função. Era uma coisa perfeita se todo mundo soubesse usar, mas ninguém saberia usar. Então, uma coisa que era perfeita se destrói no fato em que o cliente não consegue utilizar o produto. Então, galera, quando você escuta o cliente, quando você consegue ter um setor de atendimento bem definido, bem minucioso, bem referenciado, você consegue entender o que o cliente quer, atender a necessidade daquele cliente, suprir a dor que ele tem e, melhor, às vezes impulsioná-lo ao próximo passo, né? Então, essa questão do ouvir o cliente, ela é muito importante, mas você tem que ouvir o cliente em todas as suas frentes. Você tem um restaurante, o cara foi lá uma vez, comeu e fez uma crítica, escute a crítica do cara. Por quê? Porque um cara que foi lá uma vez e fez uma crítica que o teu baião estava azedo, certo? Você tem um restaurante, o cara disse que o teu baião estava azedo, você tem que ir lá dentro na cozinha e provar o baião. Pode ser que naquele dia que aquele cara foi lá, o baião realmente estava azedo. Erraram a nata, ou a nata estava ruim, alguma coisa aconteceu e o baião ficou azedo. Mas isso não quer dizer que o teu baião é azedo. Agora, tu tem um cliente fiel teu e o cara diz que o teu baião tá azedo, aí você tem que dar um cuidado redobrado. Redobrado é foda. Redobrado. Por quê? Porque esse carinha conhece o teu produto e tá percebendo que o teu produto perdeu a qualidade. E aí é uma coisa que também é importante, essa questão do ouvir o cliente, galera, é muito importante nesse fator. Quando os seus clientes começam a criticar a qualidade dos seus produtos, reveja os seus processos. Porque assim, venhamos e convenhamos, isso acontece demais. Eu sou cliente de um produto, de uma empresa, eu estou aqui consumindo, aqui em Itapipoca aconteceu isso faz poucos dias comigo. Estou aqui consumindo um produto, do nada, o produto mudou. Perdeu a qualidade que ele tinha, ele mudou. Por quê? Porque o dono achou uma forma de economizar. Nessa situação agora de crise, nesse momento que a gente está vivendo agora de crise, isso é muito importante. Tem muita empresa que está reduzindo o seu custo, mexendo no seu produto. E é o erro mais idiota que você pode cometer. Porque, o cara é teu cliente, consome o produto contigo, tá numa crise, o cara continua consumindo, aí tu vai e diminui a qualidade do teu produto, ou seja, tu tá chutando a bunda do teu cliente, mandando o cara pra puta que pariu e mandando ele pra concorrência. Esse momento agora, essa situação que a gente está vivendo, melhore o seu produto, economize em outra coisa, entregue o seu ponto comercial, diminua o seu custo com sei lá com o que, mas não diminua a qualidade do seu produto para poder manter o preço, para poder equilibrar as despesas. Não faça isso. Por quê? Porque agora tu tá perdendo cliente.
E se tu perder o teu cliente fidelizado, ele nunca mais vai voltar, certo? Ele vai se sentir órfão de você. Então isso é importante na hora de ouvir o cliente. Responder, porque se você escuta bem o cliente, você consegue responder bem a esse cliente. E essa resposta, não estou falando da resposta palativa, mas eu estou falando da resposta de todos os caminhos. Ou seja, se eu escuto bem o meu cliente, eu vejo que o meu cliente está reclamando que a porção diminuiu ou que a qualidade diminuiu ou alguma coisa do tipo, eu vou rever os meus processos e entender onde foi que eu errei, para eu poder consertar o erro e continuar atendendo o cliente com excelência, certo? Uma coisa básica, que isso é matador. Toda empresa que tem um vendedor fiel, aquele cara que veste a camisa da empresa, bate no peito e diz: meu irmão, tô aqui pro cacete junto com vocês, esse cara vai ter clientes também fiéis e vai trazer clientes fiéis para aquela empresa, porque um cliente fiel é oriundo de um vendedor fiel ou de um funcionário fiel. Porque se o cara veste a camisa, se o cara tem amor pelo que ele faz, se ele está fazendo aquilo ali de coração, ele vai gerenciar dentro do cliente uma compra compulsiva, uma compra impulsiva, né? Ele é aquele cara que chega no ponto em que o cliente confia tanto no teu vendedor que ele compra pelo que o teu vendedor diz, independente do que tu está oferecendo. Certo? Então isso é muito importante. E aí esse vendedor que a gente chama de vendedor fiel ou de funcionário fiel, é ele que vai pagar teu café com pão, tá? Isso é bem importante na tua... Galera, a equipe de vendas, meu Deus, montar uma equipe de vendas é uma guerra, vocês não têm noção. Eu digo porque já montei várias. É muito difícil, muito difícil. Você às vezes monta uma equipe perfeita, aí você joga um indivíduo dentro da equipe e o cara... parece boliche, sabe? Joga o cara, derruba todo mundo. Então a equipe de vendas é uma equipe, né? É uma parte da empresa que é muito sensível. Então assim, vai ter isso dentro do trabalho de vocês, que vai falar sobre a importância do ser, né? Do indivíduo, do vendedor. Então galera, uma coisa que eu dou a dica para vocês, eu já falei isso na semana passada: valorizem os seus vendedores. Eles são quem pagam o almoço de vocês. Na verdade, eles são quem paga o jantar de vocês, né? Nem o almoço. O almoço quem paga é a própria empresa e teu produto. Mas são os vendedores que pagam o teu jantar. Valorizem os caras, certo? Busquem pessoas identificadas com o seu produto. Não adianta de nada, eu já falei também isso na aula passada, não adianta de nada você ter um produto altamente radical, de esportes, não sei o que, e tu botar um vendedor que fala com as pessoas desse jeito. Bom dia, senhor, o que o senhor deseja? O senhor quer um tênis para correr? Não vai adiantar de bosta nenhuma um cara desse vendendo o teu produto de esportes. Tu tem que ter um cara que seja mais atlético mesmo, um cara que quando o cliente entre na loja, olha que viagem que eu vou dizer para vocês, tá? Imaginem só, você entra numa loja de esportes, aí chega um sem preconceito, vamos lá, sem preconceito. Tu entra numa loja de esporte, aí chega um gordinho para te atender, baixinho, aqueles mesmo, buchinho de cerveja pior do que o meu, para te atender, um cara que aparentemente não tem a noção do que é uma carreira de 5 km. E aí esse cara vai te atender. Qual é a tua primeira percepção que tu vai ter? Quando tu pedir pro cara um conselho sobre tênis, tu vai acreditar no cara e dizer: não, cara, eu uso esse tênis aqui para correr? Não vai, né, velho? Na tua concepção pessoal, e eu repito, sem preconceito, mas a tua concepção pessoal, tu olha pro cara, tu não vai pensar nunca que o cara é um maratonista. Ele pode até ser, mas tu não vai acreditar no cara. Eu tô dizendo, então Daniel, tu tá querendo dizer que a gente tem que ser preconceituoso, tem que contratar as pessoas por perfil, a gente tem que olhar, o cara tem que ser bonitinho para poder contratar. Não, não é isso. Mas o cara tem que ter afinidade com o teu produto. Não adianta, né? Não adianta. Você vai vender carro, vou dar um exemplo, carro. Você vai vender carro, você vai contratar um muito doido, cheio de piercing e tal, barbudo para vender carro? Não vai vender. O cara não vai ter, porque as pessoas vão se incomodar com a imagem dele. Infelizmente o mercado é assim. O que eu estou falando aqui para vocês é botãozinho do foda-se ativo, tá? É verdade. As pessoas compram por identificação. A gente vai ver isso mais na frente na disciplina, mas as pessoas compram por identidade.
Você às vezes quando usa muito uma marca, você acaba se identificando com aquela marca independente de onde ela esteja. Você compra o relógio, a pulseira, a cueca, o caralho que seja daquela marca por uma questão de identidade. Então, a equipe de funcionários de vocês, ela tem que estar alinhada completamente com a ideologia da tua empresa. Não adianta ela ter um pensamento diferente. O cara, porra, é que nem eu digo muito, eu vou vender EAD, eu não vendo EAD, eu não acredito em EAD, por que eu vou vender EAD? E olha que eu comprei um produto agora, que é à distância, mas é completamente diferenciado de uma disciplina EAD, tá entendendo? De uma faculdade, de alguma coisa EAD. Eu não vendo EAD porque eu não confio, não é o meu feitio, eu não consigo chegar para você, cara, vale a pena estudar. A gente aqui está estudando à distância, mas não é porque a gente quer, porque a porra da pandemia pegou todo mundo de surpresa, e eu não poderia fazer vocês perderem um semestre, porque se vocês perdessem um semestre, vocês iam perder um ano inteiro. Então a gente está se rebolando, se remexendo e tal, não sei o que, e se essa merda não passar, a gente vai ter que se reinventar, e reinventar mesmo. Não sei como, mas a gente vai ter que se reinventar. Eu quero todo mundo na minha sala semestre que vem. E eu quero vocês, eu gosto de vocês. Vocês são gente boa. Vocês têm uns diálogos bem interessantes. Mas galera, então é isso. Não adianta você tentar vender aquilo que você não compra. E nem adianta você impulsionar o seu vendedor a vender aquilo que ele não compraria. Vejam o exemplo da Audi que eu já dei para vocês. O varredor de chão da Audi tem condições de comprar um Audi. E não é porque na Alemanha as pessoas têm um poder econômico mais alto, não. É porque os caras facilitam a necessidade do cara de ter um carro, e aí eles facilitam entregando um Audi pro cara. Então, vejam, alinhem, isso é importante. Ouvir o cliente é importante, ouvir o cliente interno mais importante ainda. Entender o que é que se trata, qual é a dor, a necessidade, todos os patamares é ainda mais importante. Show? Ai, respirar, porque esse assunto me estressa, galera. Eu vejo tanto erro por aí que vocês não têm noção. Imaginem só, coisas que eu já vi, vocês se espantariam com coisas que eu já vi por aí, e coisas que relacionam mesmo assim, de tipo, relação de preconceito das pessoas com o vendedor, sabe? Que a gente teve que chegar para o vendedor e dizer, cara, tu vai ter que fazer a barba, tu vai ter que, porque nossos clientes não comprariam um produto com você. E eu fico muito puto com isso. Eu sou totalmente contra. Eu sou o cara que na minha empresa de tecnologia ninguém trabalhava de calça. Ia quem quisesse de calça, mas era bermuda, chinela, todo santo dia. Não tem negócio de free day não, era todo santo dia. Mas a gente tinha um armáriozinho lá onde todos os meus funcionários eram obrigados a ter uma calça, um tênis e uma camisa social. Por quê? Porque eu recebia clientes na empresa, e no dia que esses clientes vinham e eu precisava que um dos meninos da programação fosse conversar com eles, os meninos tinham que ir vestidos assim. Tá entendendo? Então é muito louco, mas é a maior verdade do mundo. A gente tem que ter identidade com aquilo que a gente vende. Ouvir o cliente é importante, ter identidade com o produto é importante, compreender a necessidade é ainda mais importante, mas o ponto mais importante é saber responder a esse cliente. Então, quando eu digo para vocês que na minha empresa de tecnologia, quando a gente trabalhava com desenvolvimento de aplicativos, os meninos usavam bermuda e chinela todo dia, eu estava compreendendo o meu cliente interno. Vocês concordam comigo? Esse era o estilo dos caras. Se eu mandasse os caras vir de camisa, mas esses bichos aqui, para trabalhar, eu ia perder meus funcionários. Então eu tinha que entender como é que os caras se comportavam para mim poder encaixar os caras e conseguir atender os caras. Graças a Deus os caras até hoje trabalham comigo, pelo menos em projetos parceiros, mas ainda trabalham comigo. E ao mesmo tempo eu precisava entender o meu cliente externo, a pessoa que vinha até a minha empresa. E no momento em que essa pessoa vinha para a minha empresa, até eu botava paletó. Eu odeio paletó, né? Eu botava às vezes um blazer. Às vezes eu ia trabalhar de camisa gola polo. E eu ia muito trabalhar de camisa gola polo, porque para mim é uma das camisas que eu mais uso, a gola polo, para trabalhar. Então, quando chegava certos níveis de cliente com certos produtos, eu colocava o blazerzinho por cima, ó, ia lá para a reunião tranquilo, calça jeans, tênisinho, blazer por cima da camisa gola polo, e me tornava mais formal. Então, era saber dar a resposta que o cliente quer ouvir. Isso é ainda mais importante do que ouvir o cliente. Mas você só vai saber dar a resposta do cliente se você escutar ele direitinho. Beleza? Porra, os vídeos de hoje estão gigantescos, né, galera? Tarefinha lá pro grupo, tá? Dinâmicazinha básica. Não,
no terceiro vídeo, né?